Hoje, 31 de março de 2024, domingo de Páscoa. E eu escolhi este dia para fazer o fechamento, aproveitar que é o fechamento, né? Para fazer o fechamento do tema, o mês da desconstrução, que eu fui trazendo muitas nuances durante todo o mês de março. Foram, em média, acho que 12 episódios durante o mês, falando sobre a desconstrução, falando sobre o que é desconstruir-se, né? O que favorece o desenvolvimento de uma pessoa quando ela se desconstrói. O que ela põe no lugar quando desconstrói algo? E todas essas coisas que eu tenho descoberto ao longo aí da minha trajetória de vida, né? Do tempo em que eu tive o primeiro episódio de depressão com 22 anos e agora aos 44, como foi esta caminhada e como ela tem sido para mim neste momento, aos 44 anos. Seja bem-vindo ao canal de podcast de Cara Comigo. Eu sou Vanessa Henrique, que bom ter você aqui. É um prazer para mim poder receber tantos feedbacks bacanas das pessoas, sabe? Tanto que nos comentários que deixam nas plataformas onde eu coloco os episódios de podcast, seja no YouTube, seja no próprio Spotify, seja no Podcasters, né, que é por onde eu gravo esses podcasts todos. Mas, enfim, eu fico feliz de verdade, me sinto lisonjeada. E agradeço muito a confiança das pessoas que escutam, que param alguns momentos do seu dia, alguns minutos do seu dia, para poder me ouvir, para poder pensar junto comigo. E fico mais feliz ainda quando essas pessoas me escrevem. E eu tenho recebido muitas devolutivas bacanas, né, em muitos canais, inclusive das pessoas que me conhecem pessoalmente e que me mandam mensagens pelo WhatsApp, pelo direct do Instagram e assim por diante. Tem sido um trabalho bem gostoso de fazer, sabe? Mas hoje eu quero finalizar esta etapa, né, este tema da desconstrução, o mês da desconstrução, falando de uma desconstrução que eu fiz e tenho sustentado, porque o mais difícil não foi fazer a desconstrução disso, mas tem sido sustentar essa desconstrução. E vou dizer para você por quê e qual é a desconstrução. Presta atenção. Por muitas vezes eu me senti mal por estar bem. E isso acontecia por conta da minha necessidade de adequação social. Eu achava muito pesado para mim ver tantas pessoas numa situação difícil e às vezes eu estava bem, só que eu me sentia mal por ver que só eu estava bem. E estar bem não quer dizer que eu não tinha problemas, muito pelo contrário. Quer dizer que eu estava lidando com os problemas e ficando bem do mesmo jeito. Porém, eu olhava para muitas pessoas, 90% das pessoas estavam em grandíssimo sofrimento quando lidavam com os problemas dela. E eu me sentia mal. Me sentia mal por estar bem. Isso por conta da necessidade da adequação social. Eu me via me diminuindo para não ter os resultados que eu queria por causa dos outros. Você já se viu nisso? Eu me via e me vejo ainda, em muitos momentos, não na mesma intensidade que antes, mas me diminuindo para que eu não tenha o resultado que eu desejo por causa dos outros. Porque os outros não estão tendo o resultado que eles querem. E aí, se eu tiver os meus resultados, eu vou ficar sozinha. Ou vou me afastar destas pessoas que eu não quero me afastar. Eu fui percebendo ainda que independente emocional, ele não se preocupa com a opinião dos outros.
E uma vez que eu me preocupava a ponto de me sentir mal por estar bem, ao ponto de buscar a adequação social e ao ponto de me diminuir para não ter os resultados por causa dos outros que não tinham resultados, eu percebi que eu não era independente emocionalmente. Muito pelo contrário. A dependência emocional era algo que estava e ainda está, em uma menor medida, me castrando de mim, me sequestrando de mim. Percebe o que eu vou dizer para você agora? A dependência emocional me sequestra de mim mesma. Às vezes, as pessoas se comportam assim, ou dizem para você, externalizam isso de alguma forma. Eu estou feliz por você tentar, mas não quero que você consiga. Percebe se você tem pessoas no seu núcleo emocional que se comportam desta maneira. É óbvio que elas não vão dizer isso claramente. Quer dizer, pode ser que tenha pessoas que digam isso claramente. Eu estou feliz por você tentar, mas eu não quero que você consiga. Geralmente as pessoas param. Eu estou feliz por você tentar. E aí fica aquela mensagem escondida, implícita, onde a pessoa parece que completa dentro da sua cabeça pelo pensamento. Mas eu não quero que você consiga. Porque se você consegue e o outro que você tem uma dependência emocional não consegue, esta relação ela vai ficando distanciada. Por quê? Porque à medida que a gente vai galgando degraus da nossa própria evolução, conquistando os nossos próprios resultados, isto vai colocando a gente em sistemas, não sei sistemas, mas na convivência de outras pessoas. Porque a nossa evolução ela é espiralada, né? A nossa evolução mental, emocional, de aprendizagem, espiritual, ela é espiralada. Então a gente percebe que a gente começa a subir nessa espiral, você começa a caminhar nela e tem algumas pessoas que vão ficando para trás e você vai encontrando outras no seu caminho. E o que tem de errado nisso? Nada. Não é porque neste momento eu estou num lugar onde determinadas pessoas não estão, é que eu vou deixar de amar essas pessoas. Isto foi e tem sido uma desconstrução difícil de sustentar. Complicada para eu sustentar. Por conta disso, eu preciso aceitar que eu estou indo para um lugar, eu dei play na minha evolução emocional, mental, espiritual, blá, 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 blá. Eu dei. E eu quis acelerar isso através de um processo terapêutico. E um processo terapêutico profundo e denso. Quando eu comecei a acelerar isso, algumas pessoas ficaram nos lugares por onde eu passei. Mas eu continuo amando essas pessoas, mesmo que eu esteja trilhando o meu próprio caminho. Isto é o difícil de sustentar. Ter esta clareza é difícil, porque a impressão que dá é que você está deixando pessoas para trás. E aí você precisa entender que não é sobre o outro neste momento. A caminhada evolutiva é sua. Então, quando você caminha evoluindo, não é sobre o outro, é sobre você. O outro, você carrega com você nos sentimentos, nas emoções que são boas ou ruins, tudo depende daquilo que você alimenta, mas você leva com você essas coisas do aprendizado e dos sentimentos. Mas você continua caminhando e com respeito pelo caminhar do outro. Eu tenho uma amiga muito querida, que já faleceu, e ela dizia para mim assim, e para muitas pessoas que conviviam com ela,
A gente precisa aprender a respeitar o trabalho de Deus na vida do outro. Assim como a gente respeita o trabalho de Deus na nossa própria vida. E Deus, eu digo do Deus que você acredita. Ou que você não acredita, pode ser vida, pode ser universo, pode ser, sei lá, abacaxi, chuchu, o que você quiser. Isso aí é irrelevante. Mas é isso. A vida tem um trabalho para cada um. E eu preciso aprender a respeitar o trabalho na vida de cada um. Por quê? Porque cada um tem o seu processo. Eu tenho o meu, você tem o seu amigo tem o seu marido tem o seu, a sua esposa tem o dela, o seu filho tem o dele. Entende o que eu tô dizendo? E aí, com essa clareza, a gente vai entendendo que é preciso reconhecer o valor da carta de alforria da opinião alheia. A opinião do outro é só a opinião do outro, seja lá quem for o outro. Ah, mas se o outro é meu pai, é o outro. E se o outro é minha mãe, é o outro. E se o outro é meu marido, é o outro. Se o outro é minha esposa, é o outro. É meu filho, é o outro. Ah, é o padre, é o outro. É o pastor, é o outro. Entende? Então, assim, é o outro. E quando a gente reconhece essa carta de alforria da opinião alheia, a gente encontra progressivamente, e é uma construção, é progressiva, uma forma livre, leve e respeitosa de ser. Eu liberto as pessoas da minha exigência, eu liberto as pessoas da compatibilidade de visão de vida. E eu paro de odiar as pessoas que pensam diferente de mim. Eu consigo estabelecer uma relação por meio do respeito e não da imposição. O outro pode pensar diferente de mim. Ele pode e ele pensa. Ele pode e ele pensa. E esta, gente, é a única forma de garantir que eu possa pensar diferente do outro. Por isso, o respeito, a forma livre, leve e respeitosa de viver. Eu vou repetir. Você pode pensar diferente de mim. Essa é a única forma de garantir que eu posso pensar diferente de você. E eu comecei este episódio dizendo que eu havia feito algumas desconstruções e estava em processo de sustentar essas desconstruções. E é aqui que eu ancoro a minha sustentação. Eu entendi que você pode pensar diferente de mim. E esta é a única forma de garantir que eu posso pensar diferente de você. Eu entendi e estou sustentando que eu preciso estabelecer com as pessoas uma relação de respeito e não de imposição. Que eu preciso parar de odiar ou de me incomodar com quem pensa diferente de mim. Mas o mais libertador é quando eu entendi a necessidade de libertar as pessoas da minha exigência sobre compatibilidade de visão. Ninguém precisa pensar como eu. Ninguém. Nem meu marido, nem meu filho, nem a minha mãe, nem os meus irmãos, nem avô, nem tio, nem tia, nem primo, nem prima, nem colega de trabalho, nem amigos, ninguém. Ninguém tem de ter a mesma visão de vida que eu, os mesmos princípios de vida que eu. Isto é libertador,
mas é preciso de muito orai e vigiai para entender e para sustentar a importância disso, dessa desconstrução. E o que eu estou pondo no lugar? Quando eu desconstruo isso, o que eu ponho no lugar? Liberdade. Liberdade de ser eu mesma. Liberdade de ser e estar, dizer sim, dizer não. E não é só um não, eu não preciso justificar o meu não. Um sim é só o sim, eu não preciso justificar o meu sim. Ele é o meu sim. Ele é o meu não. E só por isso ele já está justificado. Entender que eu tenho, sim, muitas vulnerabilidades e que isso não tem nada de errado. Isso faz parte da vida, faz parte da minha construção. Isto, gente, tem sido libertador e é aquilo que eu quero trazer para esse último episódio do podcast de março, com o tema O Mês da Desconstrução. É que seja livre de tudo o que você passou, de todo o sofrimento que você viveu. Seja livre. Pare de dar utilidade para este sofrimento. Deixe ele passar. Hoje é domingo de Páscoa. Meu mestre espiritual é Jesus. Embora eu não descarte nenhum outro mestre espiritual, porque eu adoro o budismo, eu estudei muito pouquinho, mas o pouquinho que eu estudei foi o suficiente para eu aprender a respeitar, e principalmente porque o budismo me trouxe muitos ensinamentos sobre meditação. Mas o mestre espiritual que eu olho e que eu me embaso é Jesus. E a Páscoa tem todo o significado que tem, que é de cunho religioso, que vem de uma determinada religião. Eu não sigo nenhuma religião. Não sou contra nenhuma religião. Eu sou a favor da liberdade que as pessoas têm de escolher as suas portas. Se você é feliz nessa religião, vá. Se você é feliz na outra, vá. Se você é feliz na X, vá. Na Y, vá. Onde você quiser. Só garanta que a sua escolha seja uma escolha potente e inteligente para o seu crescimento moral, espiritual, relacional e todos os aos que você quiser botar aí. Só garanta isso. O resto tá tudo bem. Como eu acredito em Jesus e na passagem de Jesus na Terra, a Páscoa tem um sentido, né, de renascimento. E por isso que eu estou dizendo isso a você. Olhe para a sua vida e para todo o sofrimento que você passou, que deve ter sido de todos os tamanhos e jeitos e formas e espaços e lugares. E, gente, a gente tem muitos danos e prejuízos ao longo da vida. Mas olha para tudo isso e entenda que renascer é se libertar da utilidade que você dá para estes momentos difíceis, para esses episódios difíceis que você viveu ao longo da sua vida. Isto é libertar-se. Isto é renascer. Todo dia, todo momento, a cada segundo, a cada etapa da sua vida, seja na juventude, seja na vida adulta, seja na fase, como idoso, não importa quantos anos você tem nessa sua vida. O renascimento é sempre tempo de olhar para você, para quem você é e renascer com a sua melhor versão. Abandonar a utilidade
que você dá para este sofrimento e entender que ele passou, que ele deixou danos, prejuízos e também muito aprendizado que dá para você usar como trampolim para sua própria evolução, para o seu aperfeiçoamento, para o seu burilamento, para ser feliz e livre. Liberdade, é isso.